Graça e paz do Senhor Jesus, mais um estudo da Palavra de Deus, mais um compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus. Estou feliz mais uma vez de poder estar aqui falando com vocês. Espero que você seja abençoado pelo estudo de hoje, em que nós estaremos falando de sermos um com Jesus, um com Deus. Já adiantando a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles, nós, sejam um em nós. Amém? Então, queridos, como eu falei, hoje nós vamos estar falando acerca de sermos um com Jesus, de sermos um com Deus. A gente vai permear alguns versículos, vamos ler bastante versículos, né? Isso é importante, estarmos alicerçados no que a palavra de Deus nos fala acerca disso, acerca de nós sermos um com o Senhor. A gente vai entender o porquê, então, vou fazer uma breve introdução aqui, o porquê da gente estar falando desse tema, da gente ser um com o Senhor, da gente ser um com Jesus, de nós sermos um com Deus, né? A gente acabou de ler o versículo, né, em João capítulo 17, verso 21, em que Jesus, na sua oração pelos discípulos, pouco antes de ser recebido por Deus no céu, ele ora pelos seus discípulos e pede para que Deus possa ter cuidado com os discípulos, que o próprio Pai lhes tinha dado para cuidar enquanto ele estava aqui, que ele lhes tinha ensinado a palavra do Senhor, né? E no fim, Jesus diz ali, no versículo 21, ele diz, para que eles sejam um em nós. E nós vamos ver que nós temos condições de sermos um no Senhor, porque na sua palavra ele nos garante isso. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês hoje é a seguinte: todo homem, todo ser humano, toda e qualquer pessoa, né, tem um propósito na vida. Nós, como pessoas, né, temos propósitos pessoais, mas Deus, ele tem um propósito na vida de cada pessoa. Tem algo que é comum a todo cristão, que é a pregação do Evangelho, o anúncio da palavra do Senhor. Jesus deixou isso como uma missão para a sua igreja, para todos aqueles que confessam a Ele, Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas. Contudo, nós temos, né, Deus tem uma missão para cada um de nós, Deus tem uma missão, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus usa cada pessoa da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, né? A gente vai ver Paulo falando acerca da diversidade de dons no capítulo 12 de 1 Coríntios, onde ele vai falar que se o teu ministério é ministrar, que você possa ministrar, se é ensinar, que você ensine com dedicação, né? Seja qual for o teu ministério, se é manifestação em sinais, em prodígios, em maravilhas, em cura, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa e Ele dá a cada um conforme Ele deseja. Em cada um Ele opera o que Ele quer e como Ele quer. Agora, tem algo que é comum a todos nós. A pregação do Evangelho, ela é intrínseca a todo cristão. Intrínseca a todo cristão. Todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, ele precisa ter em mente que ele precisa pregar o Evangelho do Senhor. Amém? Agora, queridos, para que a nossa pregação, para que o nosso anunciar da palavra, ele tenha o efeito esperado, ele possa gerar vida, ele possa gerar transformação, ele possa gerar um desejo nas pessoas de quererem isso, de quererem seguir a Jesus, de quererem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, de terem o objetivo de alcançar também a vida eterna. A gente precisa ter um relacionamento com Deus. A gente precisa estar ligado no Senhor, a gente precisa andar com Deus. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. A primeira pergunta é: como você vê Jesus? Porque muitas pessoas, às vezes, não conseguem, olham a Jesus, olham a Deus como pessoas distantes, como pessoas que estão escritas num livro, que estão no céu, né? Como você enxerga Jesus? Olha o que eu separei aqui para você. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, a palavra do Senhor diz o seguinte: portanto,
Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Entenda isso. Nós não podemos enxergar Jesus como uma pessoa que está no céu, que está distante e que ele fica de lá só olhando por você, né, fazendo algumas coisas por você. Não. Olha o que ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele está com você. No vídeo anterior, né, nós falamos acerca dessa questão de termos o Espírito Santo de Deus em nós, termos o Espírito de Jesus em nós, né? O de Deus habitar dentro de nós. É exatamente nisso que você tem que estar alicerçado. Jesus, ele não é uma simples pessoa distante, porque quando ele foi assunto aos céus, quando ele disse, olha, eu vou, mas eu deixarei com vocês o meu Espírito, eu deixarei com vocês aquele que é o Consolador, e ele habitará em vós e estará em vós para sempre. Entenda isso. Jesus, através do seu Espírito Santo, está em você. Ele habita em você. Então ele não é uma pessoa simplesmente que está distante, que está no céu olhando por você. Ele está dentro de você. Ele habita em você através do Espírito Santo. Segunda pergunta, então. Primeira, como você vê Jesus, né? Não o veja como uma pessoa distante. Como você vê Deus? Como é que você vê Deus? Não, eu vejo Deus como o Pai, né? O Pai de Jesus, o Pai, né? da criação, o Deus Todo-Poderoso. Enfim, é assim que nós enxergamos Deus? Vamos lá. Olha o que diz Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? É possível que uma mãe consiga não lembrar-se do seu filho, não cuidar do seu filho, aquele filho que ela cria? É possível que ela esqueça desse filho? Aí ele diz assim, olha, ainda que esta mãe se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Deus, ele pensa em você todos os dias. Deus, ele lembra de você todos os dias, porque ele garantiu na sua palavra, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Então, Deus não é uma pessoa que está lá no céu, distante, né? O Pai, o justo juiz, que está aguardando, né, o dia em que a igreja será levada, em que tudo vai acabar e que todos comparecerão diante do trono para serem julgados, e ele vai julgar aqueles que vão, né, para a salvação e aqueles que vão padecer, né, no fogo eterno. Queridos, não é esse o Deus que você e eu servimos. O nosso Deus é um Deus que anda conosco, que se lembra de nós todos os dias. Então, todo dia, Deus está olhando por você e querendo fazer algo em você e através de você. Deus está todos os dias disposto a ouvir a sua voz, a ouvir a sua oração e mais, Ele está disposto a andar com você, caso você deseje andar com Ele, caso você queira andar com Ele. Imagine então que, né, a Trindade está em você. Por quê? Porque o Espírito de Jesus está em você, dentro de você. E, né, só para exemplificar melhor, o Espírito Santo de Deus está em você. O Espírito do Senhor habita em você. E Deus está com você. Né? Jesus garantiu que estaria com você. E Deus diz na sua palavra que todavia me não esquecerei de ti. Ou seja, mesmo que a sua mãe viesse, tem uma canção que diz, né? Mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Esse
é o teu Deus. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho, Ele jamais esquecerá de você. Então, todos os dias, Deus está olhando para você. Deus está aguardando algo de você. Deus está esperando algo em você. E Ele está esperando operar algo através de você. Lucas, capítulo 11, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, isso é o Senhor falando, né? Para nós, falando para os discípulos. Olha, vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, queridos, Deus é um Deus de perto. Deus é um Deus que anda com você. Deus é um Deus que se preocupa com você. Ele é um Deus paterno, Ele é um Deus Pai, que está preocupado com cada um de seus filhos, dia após dia. Não pense, não veja Deus como um Deus distante. Veja Deus como um Deus de perto. Como um Deus que é um com você. Amém? Bem, dando sequência aqui, né, a nosso estudo, a primeira coisa que eu gostaria de elencar é que nós estamos falando aqui, né, de sermos um com Deus, de sermos um com Jesus, mas para que isso aconteça, a palavra de Deus vai nos ensinar que, inicialmente, nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Primeiro, nós precisamos ser um conosco, um entre os homens, um entre os servos, um entre os irmãos, melhor dizendo. Então eu botei aqui, olha, você só pode ser um com Jesus e com Deus se você for um com seu irmão. Lembra lá, vamos aos textos, né? Vamos aos textos. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha, se você diz que ama a Deus, você tem que amar o seu irmão. Porque não adianta você dizer que ama o Senhor e não amar o seu irmão. Olha o que a palavra diz. Se você faz isso, você é mentiroso. Né? Por quê? Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu... Você já viu Deus? Eu nunca vi Deus. A palavra de Deus diz que nós não somos capazes, né, de vê-lo. A glória dele é tão grande que nós não suportaríamos. Mas, claro, sentimos a presença dele, né, a visitação dele. E alguns já tiveram experiências de não ver o Pai explicitamente, não ver, né, ele como ele é, mas de ter uma experiência de ver um pouquinho do Senhor. Né? Temos algumas experiências na Bíblia, temos inúmeros testemunhos de pessoas que tiveram experiências maravilhosas e tremendas com Deus. Porém, ninguém nunca viu Deus, nunca conviveu com Deus assim como convivemos entre pessoas. Né? Então, a Bíblia diz que se você não ama seu irmão, que você vê, como você vai amar a Deus, a quem você não vê. Então você precisa, para ser um com Jesus, para ser um com Deus, primeiro você precisa ser um com o seu irmão. Vamos lá novamente. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Olha, se você diz... Não, eu reconheci Jesus, eu reconheci a morte de Cristo na cruz, eu sou um servo do Senhor, eu sou um irmão em Cristo com outras pessoas. Agora, se você diz tudo isso, mas se você não ama seu irmão, a palavra de Deus diz que você não passou da morte para a vida, mas permanece na morte. Então, entenda bem, para que você consiga ser um com Jesus, para que você consiga ser um com Deus, você precisa ser um com seu irmão. Mais uma vez, só frisando. João, Evangelho de João agora, capítulo 17, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Isso Jesus falando dos discípulos. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha só, ele está falando aqui nesse momento o seguinte, ó, guarda em teu nome aqueles que me deste.
guarda os discípulos, guarda aqueles que me seguiram, aqueles que estão andando comigo, aqueles pelos quais eu estou orando neste momento. Para quê? Para que sejam um, para que eles sejam um. Não é um comigo agora, não é um com você agora, Pai. É que eles sejam um entre eles, para que sejam um. Aí ele vai e diz, assim como nós. Ou seja, assim como eu sou um contigo, que eles, entre eles, sejam um. Você precisa ser um com o seu irmão primeiro. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Veja bem, vou ler aqui a parte B do versículo. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros individuais? Somos membros, né, que andam sozinhos, que não tem? Não, somos membros uns dos outros. Nós somos um corpo em Cristo e individualmente somos membros uns dos outros. Olha, a minha mão direita serve ao meu corpo, aos demais membros. A minha mão esquerda serve aos demais membros. Então, se você é membro individualmente, você está aqui para, nesse momento, ser membro um do outro. Ou seja, você vai ser membro, uma parte funcional do corpo para o restante do corpo, para os demais membros. Entendeu? Então, querido, você precisa ser um com seu irmão para que você, então, possa ser um com Jesus e também um com Deus. Um com Jesus, sendo um com Jesus. Vamos lá. João, capítulo 17. Esse texto é maravilhoso. Eu adoro esse capítulo de João, capítulo 17. Eu amo toda a Bíblia, mas tem alguns textos que a gente realmente, né, a gente tem maior afinidade, a gente ama. O Evangelho de João é um evangelho lindo, fala do amor de forma maravilhosa. Mas capítulo 17 de João, versículo 6 a 10, diz assim: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Queridos, veja que coisa tremenda e maravilhosa esse texto. Sendo um com Jesus, você sendo um com Jesus. Entenda então, a primeira coisa que aconteceu, o evangelho te foi anunciado. No momento aqui da leitura, no momento do que estava acontecendo ali, no momento em que Jesus falou aquilo, ele estava orando a Deus pelos discípulos, por aqueles discípulos que estavam com ele. Em algum momento ele vai dizer assim, mas não oro só por esses, oro também por aqueles, a gente vai ler isso daqui a pouco. Oro também por aqueles que hão de crer pela pregação da tua palavra. Daí a missão dos discípulos de pregar o evangelho. Precisamos ser gratos a esses irmãos maravilhosos que ouviram de Jesus e saíram pregando o evangelho. Foram perseguidos, mas continuaram pregando o evangelho, para que esse evangelho tivesse nos alcançado, para que nós pudéssemos crer pela palavra. A palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, se eu e você hoje temos a condição de buscarmos sermos um com Jesus e um com Deus, somos gratos à pregação desse evangelho por esses discípulos maravilhosos, por esses homens de Deus que pregaram a palavra do Senhor. Então, querido, a primeira coisa para a gente ser um com Jesus, reconhecer e através da palavra. Então, olha, agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Ou seja, eles reconheceram que tudo que eu estou fazendo, que tudo que eu faço aqui,
provém de ti, Pai. Eles acreditaram nisso. Né? Então eu lhes dei as minhas palavras. A palavra que o Senhor me deu, eu dei para eles. E eles a receberam. Querido, você recebeu a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor está em você. A palavra do Senhor está dentro do seu coração, está gravada no seu coração. E receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti. E creram que me enviastes. Aleluia, glória a Deus. Você creu que Jesus foi enviado de Deus para te salvar. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isso significa, queridos, que você é um com Jesus a partir do momento em que ele pregou o Evangelho, que o Evangelho te alcançou e você reconheceu ele como seu Salvador. E agora ele passa a habitar em você. Você é um com Jesus. João, ainda nessa mesma pegada, no mesmo capítulo, João 17, do 19 ao 21, diz assim: e por eles me santifico a mim mesmo. Queridos, é por você, é através de você que Jesus se santifica. Olha o que ele diz: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ele vai dizer: a tua palavra é a verdade. Lembra lá de João capítulo 8, versículo 32. A tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então olha só, eu não rogo somente por estes, agora sim ele diz, e aí ele fala de você, ele fala de mim nesse momento. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Agora sim, aqui nesse momento ele não está falando só de sermos um, né, entre nós, entre os irmãos. Ele fala de sermos um com ele, Jesus, e de sermos um com o Pai. Que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você é um em Jesus, para que o mundo creia que Deus enviou Jesus, porque você agora é o responsável por manifestar as coisas do céu aqui na terra. Você agora tem Jesus em você através do Espírito Santo, e você agora vai manifestar através da sua pregação, através dos seus testemunhos, o Evangelho do Senhor, a pregação do Evangelho. Você vai manifestar a glória de Deus através da sua vida. Você vai manifestar a pessoa de Jesus, porque você agora é um com Ele. Amém? E para a gente então partir já para o fim do nosso estudo de hoje, um com Deus, sendo um com Deus. Isaías capítulo 57, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, Deus, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. Deus diz isso. E também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Você, espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. A palavra do Senhor, o salmista vai dizer, né, que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Queridos, então, você é alvo de Deus. Olha o que ele diz: ele habita num alto e santo lugar, mas também habita com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, porque Ele é a nossa esperança, porque Ele nos dá esperança, porque Ele nos gera vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 1 João 4,2, a palavra de Deus diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, querido, se você confessa que Jesus veio em carne, se entregou na cruz do Calvário por você, você é de Deus. Você pertence a Deus. Você é um com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
E para a gente encerrar aqui nesse um com Deus, 1 João, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, grave isso. Grave isso. Você precisa ser um com seu irmão. Você é um com Jesus. Você é um com Jesus. E você é um com Deus. Porque Jesus prometeu que estaria contigo. Jesus prometeu o seu Espírito que habitaria em nós. E Deus disse que é um coração contrito e quebrantado ele não despreza. Que ele habita num alto e santo lugar, mas que ele também habita no coração dos contritos e dos que estão com o espírito abatido. Ou seja, aqueles que são humildes, aqueles que se entregam a ele de maneira humilde, que vivem de maneira humilde. O Senhor, ele habita também em você, querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem, diante de tudo isso que nós vimos aqui, de sermos um, né, de precisarmos ser um com os irmãos, de sermos um com Jesus, de sermos um com Deus, conforme a palavra de Deus diz que nós somos dele. Vamos agora entender o objetivo disso, o significado disso tudo, o que nós precisamos exercer então. Então vamos lá, exercendo a unidade com Jesus e com Deus. A palavra de Deus no capítulo 17 de João ainda, que a gente estava lendo agora há pouco, versículo 4 ao 8 diz o seguinte: Jesus falando para o Pai: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Olha só, Jesus consumou a obra que o Pai lhe deu a fazer. Ele pregou o Evangelho, ele cuidou dos discípulos e ele entregou-se na cruz do Calvário. Essa foi a obra redentora do Senhor, a obra da salvação. Então ele diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Olha só, isso aqui é muito importante. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, criação tua, Pai. E tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Primeiro, olha, Jesus, manifestei o teu nome, eles eram teus, o Senhor me deu eles, mas eu preguei o teu evangelho, eu manifestei o teu nome para eles, e eles guardaram a tua palavra. Isso é muito importante. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Esse é o objetivo, a pregação do Evangelho, a manifestação da glória do Senhor, para que as pessoas possam crer, para que as pessoas possam confiar que de fato Jesus, assim como você um dia recebeu que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado para morrer na cruz do Calvário, e que ele veio em carne, que ele habitou entre os homens, se entregou na cruz do Calvário, né? Como diz lá em Filipenses, a palavra de Deus diz que ele era igual a Deus, mesmo sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, porém, antes disso, se entregou até a morte e morte de cruz. Jesus fez isso por cada um, por cada ser humano. Então nós temos uma missão, nós temos que exercer essa unidade com Jesus e com Deus, manifestar a sua glória através da pregação do Evangelho, através dos nossos testemunhos, para que muitos outros se acheguem, para que muitos outros creiam também que ele realmente foi o enviado do Pai para salvar a humanidade. E para a gente fechar, olha o que mais você precisa fazer. Marcos capítulo 16, verso 15 ao 18. E disse-lhes Jesus, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Queridos, aí vou te fazer lembrar agora do que a gente falou lá no começo. Como você vê Jesus? Como você vê Deus? Nós acabamos de entender que nós somos um com Ele, que nós andamos com Ele, que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que Deus também está conosco, porque Ele habita com aqueles que são humildes, com aqueles que têm um coração contrito. Então, somos um com Ele. O que Ele disse pra gente? Pregai o Evangelho. Além de pregar o Evangelho, depois Ele diz que nós temos a capacidade, olha, estes sinais seguirão aos que crerem, não só nós, mas todos aqueles que ainda vierem a crer. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Precisamos então exercer essa unidade, exercer esse ministério da pregação do Evangelho e da manifestação da glória de Deus através da autoridade que nos foi dada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, pela presença do Senhor Jesus conosco até a consumação dos séculos e pela presença e a habitação de Deus em você e em mim, porque nós somos humildes, né? Precisamos ser humildes e porque podemos ter um coração contrito. Então ele habita naquele que tem um coração contrito. Se você tiver um coração contrito, você manifestará a glória do Senhor. Você manifestará o amor de Deus. Você manifestará as curas de Deus. Você curará os enfermos. Você expulsará demônios. Porque Ele é um com você e você é um com Ele. Você é um com Jesus. Você é um com Deus. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado do estudo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tem um botãozinho aqui, né, inscrever-se, se inscreva, marque aí no sininho, para que você possa receber todas as nossas notificações, nossos estudos. A gente em breve vai estar postando alguns vídeos mais curtos, com palavras mais específicas, né? Mas que você espero que você tenha sido abençoado com esse estudo de hoje, espero que você goste. Compartilhe nas suas redes sociais com as demais pessoas, compartilhe com os irmãos, para que os irmãos possam ser edificados também pela palavra do Senhor. Deus te abençoe, foi um prazer enorme, uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, é sempre muito bom. Então que Deus te abençoe, mais uma vez eu peço a Deus isso, em nome do Senhor Jesus, e que você tenha uma semana abençoada. A todos os papais, aproveitando que estamos aí, né, Dia dos Pais, todos os papais, parabéns, que Deus os abençoe com muitos anos de vida, com muita saúde, que vocês sejam pais de excelência e que vocês possam ter filhos abençoados na presença do Senhor. É o meu desejo em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, um grande abraço.